estimular mobilidade acadêmica, educação continuada, fecha aspas. Contudo, de acordo com o Estatuto e Regimento Geral da UFOPA, os princípios da UFOPA são 2 princípios. Artigo 5º. A UFOPA, instituição social fundada na ética, na liberdade, no respeito às diferenças e na solidariedade, é regida pelos seguintes princípios. 1. Gestão democrática, descentralizada e transparente, baseada na colegialidade e representatividade das categorias que compõem a comunidade universitária. 2. Respeito e valorização da diversidade cultural, étnica, do pluralismo de ideias e concepções acadêmicos científicas. 3. Universalidade do conhecimento, do fomento à interdisciplinaridade e da valorização das práticas regionais. 4. Diversidade de métodos, critérios e procedimentos didáticos científicos e acadêmicos. 5. Formação e produção do conhecimento orientado pelo compromisso com o desenvolvimento regional, com a construção de uma sociedade justa, plural, democrática e participativa, em uma perspectiva multi, inter e transdisciplinar. 6. Democratização do acesso e permanência na universidade, adotando políticas e ações afirmativas para a superação das desigualdades sociais e discriminação de qualquer natureza. 7. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 8. Natureza pública e gratuita do ensino. 9. Promoção da excelência acadêmica. 10. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 11. Respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. 12. Compromisso com o desenvolvimento sustentável e uma visão integrativa das expressões culturais, econômicas e ecológicas da Amazônia. Esses são os princípios que estão no regimento e estatuto da UFOPA. Portanto, sugere-se a adequação dos textos, do texto do projeto pedagógico aos princípios normatizados pelo Estatuto e Regimento Geral da UFOPA. Item 5.3.1, objetivo geral, é a segunda recomendação. No texto, o objetivo geral está descrito da seguinte forma: oportunizar um curso de graduação sobre ciências ambientais com aprofundamento no campo das ciências naturais e da humanidades, necessita-se ajustar os termos grifados. Uma sobra de palavra aí no contexto que interfere no entendimento e na compreensão do objetivo. Sugestão 3, nas passagens das folhas 1288, 1365, 1380, está escrito pessoas com histórico de necessidades especiais e portadoras de deficiência. Recomenda-se substituir essas expressões pelo termo pessoas com deficiência, atendendo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado pela ONU em 2006, ratificado com equivalência de emenda constitucional no Brasil, através do Decreto Legislativo número 186/2008 e promulgado por meio do Decreto número 6949, de 25 de agosto de 2009. Sugestão 4, item 2.10. Atividades acadêmicas articuladas à formação, trabalho de conclusão de curso, folha 1357. Substituir a referência à resolução número 27 de outubro de 2013, que não está mais em vigor, pelo regimento de graduação normatizado pela resolução número 77, de 20 de janeiro de 2017. Recomendação 5, nas folhas 1365 e 1367, substituir o termo regimento interno da instituição por regimento de graduação. Item 9, o sistema de avaliação e acompanhamento pedagógico, folha 1381, corrigir o termo prova substituta por prova substitutiva, pois é a nomeação prevista para este instrumento no regimento de graduação da universidade. Parte 2 da análise, do trâmite processual. A alteração do nome do PPC de Bacharelado Interdisciplinar em Natureza e Sociedade para Bacharelado em Ciências Ambientais gera o entendimento de mudança de objeto do referido processo. Em vista disso, sugere-se o arquivamento do processo referente ao PPC de Bacharelado Interdisciplinar em Natureza e Sociedade e a abertura de um novo processo com a solicitação de criação do curso mediante aprovação do PPC na Câmara de Ensino de Graduação. Parecer e voto da relatora. Voto pela aprovação do projeto pedagógico do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais do Centro de Formação Interdisciplinar, considerando que as recomendações prescritas não constituem nenhum óbice, ao passo que,
requeiro concomitantemente à parte pleiteante do processo o atendimento à indicação sobre o trâmite processual que indica a abertura de novo processo. Helenise Pinto de Arruda, relatora da Câmara de Ensino de Graduação, decisão da Câmara. A Câmara de Ensino de Graduação acompanha e aprova o parecer da relatoria, reunião da Câmara em 14 de novembro de 2019. É o parecer. Acho que a professora Solange pode também contextualizar um pouco da nossa reunião e as discussões que a gente teve para se chegar nesse parecer, né, professora? Agradeço, professora Helenise e toda a Câmara de Ensino de Graduação. Solicito a dispensa do interstício para nós discutirmos e apreciarmos esse processo agora. É possível? Alguma disposição contrária a isso? Não havendo, então, está dispensado o interstício, eu abro, então, para discussão por parte do Conselho. Professora Solange, gostaria de falar? A Câmara de Ensino reunida no dia 14 de novembro fez essa apreciação do projeto pedagógico desse curso, reforçando o que a conselheira Helenise já destacou. A proposta inicial apresentada a esse conselho em 2015 era de criação de um bacharelado interdisciplinar em natureza e sociedade. Novembro, eu acho, de 2018, esse processo voltou a tramitar nas instâncias na Câmara de Ensino e junto ao colegiado do curso. Foram feitas adequações, de modo que as adequações elas modificaram sobremaneira o percurso curricular dessa proposta de curso, acho que carga horária, nomenclatura, né, do curso. Então, houve algumas alterações significativas na reformulação feita pelo colegiado do curso, de modo que quando ele volta para a Câmara de Ensino, há um entendimento coletivo de que se caracterizaria como um outro projeto de curso, né? Então, nesse sentido, a recomendação de desmembramento do projeto para que se iniciasse um novo rito processual, de modo que agora pudéssemos, de fato, analisar um projeto pedagógico do curso que está para o qual foi aberto, né, que foi aberto inicialmente como Ciências Natureza e Sociedade, ele se reconfigura como um curso de ciências ambientais. Na Câmara de Ensino também, após a discussão, houve a sugestão de que se retome uma discussão institucional sobre a organização dos nossos cursos de graduação. Então, desse modo, foi levantada, inclusive, a indagação sobre se esse curso ele se espelha ou reflete outros cursos que já existem na universidade. Então, ficou de se fazer um levantamento, né, se organizar uma comissão para que a gente pudesse, em nível institucional, pensar na reestruturação dos nossos cursos de graduação. Alguns cursos foram inclusive, tomados como exemplo. O caso dos cursos da área de Ciências Biológicas na UFOPA. Nós temos 3 cursos de Ciências Biológicas, uma licenciatura e 2 bacharelados, um na sede e um no campus de Oriximiná. Então, a ideia é que a gente faça um estudo sobre o acesso, sobre o sucesso acadêmico dos estudantes dentro desses cursos, para que possamos, a partir dessa discussão nessa comissão, deliberar sobre os caminhos para os nossos cursos na instituição. Acho que a gente está numa discussão, acho que num momento bastante propício, na universidade completa 10 anos, e de fato nós nunca paramos para pensar sobre a oferta dos nossos cursos, os perfis de oferta e as demandas que nós temos na comunidade. Então, você está trazendo possibilidades de ofertas de cursos novos, e a gente acredita que as demandas são, de fato, levadas a sério pelas comissões que fazem as proposições, mas o que a gente está temendo é que, de algum modo, a universidade se perca no seu perfil de formação. Para onde nós vamos, quais são os cursos, quais são os modelos dos institutos, os institutos se mantêm institutos temáticos, e dentro desses institutos temáticos, quais os cursos que são prioritários para serem ofertados, quais dos cursos que nós temos atualmente em oferta podem vir a ser cursos extintos, né? Tem alguns cursos que a gente vê que a taxa de sucesso, de fato, é muito baixa. Então, a gente está num trabalho junto com a Pró-Reitoria de Planejamento
para olhar esses dados dos cursos na universidade, a partir desses índices, iniciar essa discussão ou retomar essa discussão, se ela já existiu em algum momento na universidade, para que nós possamos, de fato, deliberar sobre o perfil de oferta, os perfis dos cursos que nós pretendemos ter dentro da universidade. Eu gostaria de consultar a professora Helenise se esse encaminhamento que eu vou falar agora atende o que está no parecer. No sentido de nós apreciarmos o seu parecer, no sentido, inclusive, da aprovação do projeto pedagógico, e, a partir disso, o CFI abriu um outro processo solicitando a criação do curso. É isso ou é outro encaminhamento? Eu queria entender, e aí eu peço auxílio de outros conselheiros, se há um outro entendimento melhor para o encaminhamento a respeito desse processo. Então, uma vez que chegou até aqui, penso que nós poderíamos, diante do seu parecer, já apreciar o projeto pedagógico, ele estando aprovado, e aí, tomando essa observação inicial, seria um outro processo para a criação do curso efetivamente, e aí, posteriormente, a oferta, conforme a gente deliberou anteriormente. Eu não sei se há um outro entendimento em relação a isso. Gostaria de consultá-los. De fato, professor, enquanto os conselheiros pensam e refletem sobre o parecer, o entendimento é esse mesmo, porque a gente fez a análise do mérito do PPC e o PPC realmente ele contempla todas as exigências normativas internas e as legislações externas. Então, ele está, inclusive, já, por exemplo, com a extensão que está já atendendo os 10%, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação e já a própria normativa institucional da UFOPA. Então, até a extensão, que é algo que os cursos ainda estão em fase de reflexão, de projeto, já está contemplado aqui. A ideia era o que, de fato, gerou o entendimento do desmembramento foi a mudança de nome, né? Então, a mudança de nome caracteriza um novo curso no entendimento da Câmara, por mais que a gente saiba que houve um processo inicial em 2015. Então, para não se perder, né, todo esse trabalho acumulado já há quase 4 anos, né, entendeu-se que vamos fazer análise do mérito até para ajudar na possível correção de algum caminho que precisasse tomar. Felizmente, o PPC já está bem adiantado, com recomendações bem simples mesmo, que nem interferem no processo de qualidade na qualidade do projeto. Tanto é que o professor Valdomiro já me relatou que já consolidou essas alterações na versão atual do PPC. Então, o entendimento era esse. Por isso que eu dividi a análise em 2 partes. Uma é o mérito, então o PPC ele atende o que se preconiza as determinações normativas, mas a questão processual ficou meio embolado aí, porque a gente seguiu um trâmite único, considerando essa mudança, a gente entendeu que tem que desmembrar. Nesse processo de criação de curso, inclusive a gente sugeriu que o próprio parecer da Câmara, caso aprovado hoje, ele já poderia compor esse processo de criação de curso, né? Que aí já seria um passo, o curso já estaria com um passo adiantado. Então, ele voltaria, mas no sentido da criação do curso, como da criação do curso em si. Até porque um detalhe, no documento encaminhado pelo CFI, ele não pede criação do curso, ele pede aprovação do PPC, no memorando inicial de abertura do processo. Isso também é uma questão que a gente recomendou já extraoficialmente na reunião, não em parecer, que o memorando seja claro, criação, né, o curso ele solicita criação do curso e não só a aprovação do PPC. Com esse entendimento, então, reforço o encaminhamento, nós apreciarmos agora, né, fazemos a votação pela aprovação ou não com as recomendações apresentadas pela parecerista, e a partir daí o Centro de Formação Interdisciplinar abre um novo processo, segundo esse entendimento, solicitando a criação do curso. Temos esse acordo? Alguém tem uma outra consideração sobre isso? Professor Tiago Moreira.
Pode, está aberto. Está aberto. Sou Tiago, depois professor Valdomiro. Minha pergunta é se a gente não pode fazer isso hoje na mesma reunião, porque a gente estava a aprovar o PPC de um curso se a gente não tem interesse em abrir. Né? Então, acho que se a gente já está aprovando o PPC, a gente já está solicitando a autorização, né, de funcionamento dele, porque acho que está invertida a ordem. Eu acho que talvez tenha sido só um equívoco lá na abertura do processo, mas o objetivo dele geral era criar o curso e aprovar o PPC. Né? Então, eu quero só tirar essa dúvida se a gente não pode fazer isso aqui mesmo. Professor Valdomiro. Na reunião da Câmara, a professora Solange falou assim mesmo: corre, Valdomiro. Era para fazer rápido. Então. Não. Então a gente reuniu imediatamente. Comentário em off. Nós fizemos imediatamente a reunião do colegiado, com a participação de todos os professores e técnicos que são representantes no colegiado, e fizemos a correção imediatamente, né, indicada, solicitada pela relatora, Helenise. Fizemos a correção toda e aprovamos o pedido de criação do curso que já está na PROEM. Foi protocolado, acho que 2 dias depois, né? Já está na PROEM. O novo processo, desmembrado, né? O novo processo já está na PROEM, com todas as correções, com a ata assinada por todos os docentes e técnicos do colegiado do CFI, pedindo a criação do curso. Então, tudo isso já foi feito. Vamos tentar polemizar num detalhe. Eu creio que, pelo entendimento das discussões, eu creio que uma vez que nós tomamos uma ação relacionada à engenharia mecânica, vai ser novamente a mesma situação para o CFI. Né? Acho que aquela discussão inicial nós retrocedemos, não é? Então, há a possibilidade de entrar nesse processo seletivo especial. Então, aguardar o trâmite dessa criação não vai trazer nenhum prejuízo para essa tramitação. Aí nós apreciaríamos hoje o projeto pedagógico, sair daqui com ele aprovado, inclusive pode compor esse processo. Eu não sei, claro, se houver um outro entendimento. Professora Raimunda Costa, Edson. Não, é só para chamar a atenção, principalmente dos coordenadores de curso, que a Helenise, por exemplo, ela faz uma referência à questão dos princípios, e nós estamos já com o nosso PDI aprovado, né? E aí a gente precisa atentar que tem algumas relações de diferença entre a questão dos princípios e valores. Então, quando fizer essa referência, tem que atentar para a realidade dos dois documentos. Porque a gente continua com a questão do regimento, mas o PDI está aprovado. E aí a gente precisa ver, porque aí tem diferença. Em algumas questões tem diferença entre o PDI e o regimento da graduação. Que deve ser ajustado, né, professora Solange? Deve ser ajustado, né, depois. É só para atentar para isso. Conselheiro Edson, por favor. Bom dia. Assim, eu não vou me furtar de puxar uma discussão aqui do consumo, até porque a gente está com alguns grupos de trabalho instituídos na universidade e que, de certa forma, passam pelo Centro de Formação Interdisciplinar. Eu sou favorável à aprovação do PPC do CFI, tanto que lá atrás eu pedi que esse ponto de pauta viesse, mas eu acho que também, senhores conselheiros, a gente deveria aqui ter o conceito da gente iniciar uma discussão sobre a própria função institucional do CFI. Né? A função institucional do CFI, as perspectivas de futuro de atuação do CFI, né? E também não esquecer da discussão do Instituto de Formação Intercultural. Porque, por exemplo, hoje nós estamos no grupo de trabalho para se aperfeiçoar a formação básica indígena, a FBI. E toda reunião a gente bate nesse ponto de ter uma unidade em que se fizesse essa formação intercultural com os alunos indígenas, talvez os quilombolas. E na última reunião a gente pensou que o CFI pudesse vir assumir. Eu falo isso porque assim, a gente vai aprovar um PPC de um bacharelado interdisciplinar que não tem progressão. Isso não deve ser empecilho, claro, não deve ser empecilho. Mas
Então, eu também acho que parece que para ter o BI necessariamente ele tem que ter uma finalização. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que estar ciente que uma vez aprovado o PPC e lá na frente ofertado esse curso, eu tenho certeza que os alunos que concluíram o BI em Ciências Ambientais vão querer progredir para um curso. E essa articulação com as unidades acadêmicas tem que ocorrer previamente para ver o aluno que terminar lá, tudo bem, ele pode ir para o mestrado, ir para o doutorado. E se ele quiser ir para um bacharelado profissional, como é que vai ser? A gente vai criar outros cursos no CFI? Então a gente tem que pensar, porque eu acho que um bacharelado, que se não for pré-requisito, mas o BI deveria fazer menção para que BP ele vai, para que aquele aluno que queira continuar a sua formação, ele possa ter essa possibilidade. E aí eu consultei aqui a Helenise, o BI, a finalização dele é com o título de bacharel interdisciplinar. Então eu acho assim, que a gente tem que ser bem... Ainda bem que já é outro conceito, né? A gente vai sair daqui. Mas a gente deveria também, assim, não é tipo dizendo que o CFI tem que ser extinto, não é isso. Eu acho que a gente está... pensar adicionalmente. Qual vai ser a função adicional do CFI aqui para frente? Vai ser ofertar um curso de BI apenas? Ou pode se articular para talvez receber a formação em básica indígena e trabalhar essa parte da interculturalidade, né? Também. E eu acho que isso, nós, enquanto Conselho Superior de Ensino, a gente tem esse dever de iniciar aqui essa discussão institucional. Obrigado. Certo. Muito pertinente essa fala do conselheiro. Eu peço que a gente não inicie esse ponto de pauta agora. Eu acho uma reflexão importante. Tá? Vamos nos ater ao projeto pedagógico. Alguma outra consideração em relação ao projeto pedagógico, ao trâmite que nós propusemos? Se não havendo, os conselheiros estão devidamente esclarecidos, podemos votar? Então, conselheiros em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à aprovação do projeto pedagógico apresentado com as recomendações que constam no parecer da relatoria. Os que são favoráveis a essa aprovação, favoráveis, levante uma das mãos, por favor. Mantenham, por favor. 21. Podem baixar as mãos, por favor. Os desfavoráveis à aprovação, desfavoráveis, não há. Abstenções, também não há. Então, por unanimidade, está aprovado o projeto pedagógico do bacharelado interdisciplinar em Ciências Ambientais do CFI. Então, parabenizo a toda a equipe do CFI. Um processo aí de 4 anos e 1 mês, né? E vamos aguardar para fazer o processo seletivo. Declaração de voto, professor Aquino. Novamente, bom dia. Eu estou declarando meu voto porque viu, professor Valdomiro, é uma votação que eu esperava há muito tempo. Ok? O senhor sabe disso, né? Que era um sonho, realização de não somente ver a graduação, mas a pós-graduação com o doutorado do SNED, né, incorporado a um centro de formação interdisciplinar. E isso é uma luta antiga, mas lá quando foi, eu quero resgatar, porque vou sair do conselho, mas eu quero resgatar. O doutorado é Sociedade, Natureza e Desenvolvimento. E a ideia era, inicia-se Sociedade, Natureza e Desenvolvimento no ICED, com a graduação, um componente da graduação, e termina em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento com o doutorado. Eu participei disso, junto com o professor Rodrigo da Silva e também a professora Ximenes. Não essa que está aqui, mas a esposa do professor Marcos Ximenes, a Tereza Ximenes. E eu estive envolvido e eu quero deixar registrado isto como minha fala aqui. Ok? Que essa era a intenção desde o início do projeto. Então, muito me alegro que depois de 10 anos estamos fazendo a primeira parte e eu conclamo que nós venhamos a fazer isso. O Centro de Formação Interdisciplinar é papel fundamental, é peça-chave
na construção daquilo que foi a semente plantada ideologicamente ou pedagogicamente da UFOPA. Então, sucesso lá para esse curso, que ele bombe mesmo, seja atrativo para a nossa sociedade. Felicidade. Nós vamos para o último ponto da ordem do dia. E antes, eu lembro que eu falei que ia fazer um pedido, principalmente para as unidades acadêmicas. O meu pedido, ele para a discussão do PSR de 2020, aliás, de 2021, tá certo? Do ano que vem, no sentido das unidades, a gente fazer um trabalho conjunto das unidades no sentido de otimizar a utilização das nossas salas de aula. Então, quando vamos pensar o PSR, esse ano não foi possível, mas para o ano que vem eu gostaria com muita antecedência, quando os cursos indicarem, a gente fazer esse trabalho, que a professora Lana já comentou aqui. Então, está muito desigual a utilização das salas de aula, e isso gera uma demanda de salas de aula. E lembrando que já no ano que vem nós vamos estabilizar os nossos prédios próprios. Então, nós não podemos correr o risco de extrapolar com demandas aquilo que é a nossa capacidade operacional, porque senão nós voltamos para o mesmo momento que nós tivemos lá em 2012, indo para além da nossa capacidade operacional. E o segundo pedido, que também está relacionado a isso, nós fazermos um esforço institucional para a criação de cursos noturnos. Um aumento significativo dessas ofertas. Os motivos nós já elencamos aqui anteriormente, possibilitar o acesso a um maior número de pessoas da nossa região. O Mike já adiantou um pouco sobre isso, a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, os auxílios que a universidade disponibiliza, eles não são suficientes para possibilitar o sustento completo de nossos alunos, que uma boa parte deles vem com a família completa. Então, é importante entender essa nossa realidade, que o nosso perfil não são apenas mais jovens na casa de 20 anos solteiros. Nós temos vários jovens de comunidade que vêm com a família inteira, já com filhos. Então, ele vir para cá sem possibilidade de trabalhar, porque se ele recebe o auxílio não pode trabalhar. Não é? Então, eu creio que esse esforço é um esforço importante para nós como instituição, para esse momento. Então, é um pedido para nós iniciarmos essa discussão. Nós vamos iniciar essa discussão no ano que vem. Eu peço, para as unidades, para a PROEM, que lidere esse processo, para a gente tentar o máximo possível equalizar a utilização racional e eficiente dos espaços que nós temos, tá certo? Não podemos pensar cada um na sua caixinha, não é? Tem que pensar nesse macro, porque nem todos os institutos, e agora com essa configuração nova que nós estamos trazendo para o Tapajós, todos os institutos, exceto o ICED, não é? Nem mesmo o próprio ICED pode pensar assim: essas aqui são as minhas salas, eu vou usar. Por quê? Porque as salas elas vão ser necessárias para os outros cursos ainda, não é? Então, algo que a gente vai precisar de utilização racional. Então, nós adiamos a decisão, nós adiamos um pouquinho a discussão do edital do PSR, tá certo? Então, nós tínhamos 3 pontos para decidir, decidimos apenas um, postergamos os outros 2, entendemos que os outros 2 não estão mais em apreciação. Então, eu considero que o edital apresentado, conforme a discussão anterior nossa, está aprovado. Alguém tem alguma consideração contrária em relação a isso? Então, não havendo, então, está aprovado, né, as indicações que foram feitas, tá? Então, nós vamos para o último ponto da ordem do dia. São 2 processos que têm muitas similaridades, né, que são recursos relacionados ao processo seletivo
de 2019, não é isso, professora? Então, nós temos o processo 12060 e 12061. E nós temos o parecer da Câmara de Ensino de Graduação com a relatoria do conselheiro Edson. Edson, pode fazer leitura desses pareceres, por favor? O 12060. Por favor, obrigado. Recurso referente ao Processo Seletivo Especial Indígena 2020. Interessada, Andressa Caetano Santos. Vieram os presentes autos à Câmara de Ensino de Graduação para análise de recurso interposto em segunda instância pela candidata Andressa Caetano Santos, em face do resultado da lista de inscrições homologadas do Processo Seletivo Especial Indígena de 2020. Constam dos autos recurso da candidata, cópia dos documentos necessários ao processo de inscrição no PCI 2020, parecer da Comissão Permanente de Processos Seletivos e deferindo em primeira instância o recurso da candidata. Considerando a regularidade do trâmite processual, passa-se a análise de mérito do processo. Fundamentação. A CPPS encaminhou ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão recurso interposto pela candidata Andressa Caetano Santos em face do resultado da lista de inscrições homologadas referente ao PCI 2020. A candidata requer a homologação de sua inscrição no referido processo diferenciado de ingresso para os cursos de graduação ofertados pela UFOPA. A CPPS apreciou e indeferiu em primeira instância o presente recurso. Contudo, considerando o subitem 13.9 do edital 33 de 2019, que rege o PCI 2020, o candidato do PCI pode interpor recurso em segunda instância ao CONCEP. O edital número 33, em seu item 2.3, alíneas A, B, C e D, lista quais são os documentos que o candidato, no momento da inscrição, deveria anexar ao formulário eletrônico, no formato PDF ou JPEG. São eles: declaração de autorreconhecimento, declaração de pertencimento étnico e de residência, autodeclaração de não conclusão de curso superior e ou não vínculo com o PAFO e ou não vínculo com o curso de graduação da UFOPA com ingresso pelo PCI, e autodeclaração de compromisso de desvínculo de instituição de ensino superior em caso de aprovação no processo seletivo especial indígena. Conforme consta do resultado preliminar da homologação de inscrições do PCI 2020, publicado no site da PROEM em 24 de setembro de 2019, a candidata Andressa Caetano Santos teve sua inscrição não homologada indeferida pelo fato de os documentos anexados não pertencerem à candidata. Pela análise dos documentos contidos neste processo, folhas 12 e 13, constata-se que a candidata, à hora requerente, inseriu os documentos de outra candidata, no caso, Adrine Caetano Mota, que vem a ser sua irmã, impossibilitando a análise quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à homologação da inscrição do PCI 2020. O edital número 33 de 2019, em seu subitem 13.1, a linha B, prevê a possibilidade de recurso administrativo por via eletrônica, conforme prazo descrito no cronograma da divulgação do resultado da homologação de inscrições, o qual contará a partir da publicação no site da PROEM. Inicialmente, o cronograma previu os dias 25 e 26 de setembro de 2019 como os dias nos quais os candidatos poderiam interpor recurso em face de tal resultado. Contudo, em 27 de setembro de 2019, a CPPS publicou o edital número 42 de 2019, retificando o edital número 33, especificamente sobre o prazo para interposição desse recurso, passando para 25 a 28 de setembro de 2019, um acréscimo de 2 dias. A candidata interpôs recurso por via eletrônica em face do resultado preliminar das inscrições às 21 horas, 11 minutos e 34 segundos do dia 27 de setembro de 2019, conforme consta da folha 14 deste processo. Ocorre que na declaração de pertencimento étnico de residência inserida, folha 16, o nome da candidata está Andressa Santos M, e estão ausentes as informações sobre local e data de emissão da referida declaração. Está expresso no modelo de declaração, anexo 3 do edital 33, a necessidade de constar a cidade, a UF, o dia, o mês e o ano de emissão da declaração de pertencimento. Nesse sentido, a CPPS indeferiu o recurso e manteve a não homologação da inscrição da candidata Andressa Caetano dos Santos, conforme consta do resultado final da lista de inscrições homologadas, nos termos do edital número 44, publicado em 2 de outubro de 2019. Em atenção à previsão contida no item 13.9, a referida candidata, resignada com o indeferimento do recurso em primeira instância, requereu a análise da situação pela segunda instância, no caso, o CONCEP. Para tanto,
a candidata alegou que a instituição veiculou nas mídias a adesão à paralisação nacional ocorrida nos dias 12 e 13 de outubro de 2019 e que somente no dia 4 de outubro de 2019 esteve na UFOPA para obter mais informações sobre o referido processo. Que no cronograma não está clara a data para o percurso a ser interposto em segunda instância e que, sobre a declaração de pertencimento ético e de residência, a ausência das informações sobre data e local decorre do fato de as lideranças não terem se atentado para essa questão. No que se refere às alegações da candidata, este relator se manifesta nos seguintes termos. A. Da alegação de adesão da UFOPA à paralisação nacional ocorrida nos dias 12 e 3 de outubro. Nos dias 2 e 3 de outubro de 2019, ocorreu a paralisação nacional em defesa da educação pública. Contudo, não ocorreu por parte da UFOPA uma adesão institucional nem comunicado de interrupção dos serviços, mas apenas a adesão dos sindicatos e representações das categorias docente, técnico e discente. Os prazos referentes ao PCI 2020 foram cumpridos, tanto que no dia 2 de outubro de 2019 foi publicada a resposta aos recursos interpostos em fase do resultado preliminar da lista de inscrições homologadas, bem como o resultado final da lista de inscrições homologadas. Portanto, a paralisação nacional não prejudicou ou cesseou o direito da referida candidata. B. Da alegação de que no cronograma não está clara a data para a interposição de recurso em segunda instância. O cronograma do PCI não estipula um prazo para a interposição de recurso em segunda instância. Contudo, prevê em seu subitem 13.9 a possibilidade de análise recursal em segunda e última instância por órgão colegiado, no caso o CONCEP. Na prática, qualquer candidato que venha a interpor recurso em primeira instância, independentemente do resultado, poderá vir a recorrer do resultado à segunda instância, havendo ou não prazo descrito no cronograma, tanto que a referida candidata lançou mão dessa previsão editalícia, o que é objeto deste relatório. C. Do erro sobre a declaração de pertencimento ético e de residência. O subitem 2.5 do edital número 33 prevê expressamente que a correção e a idoneidade dos dados informados são de total responsabilidade do candidato e que não serão homologadas as inscrições cujos dados estiverem incorretos. Na mesma linha, o subitem 4.2 assevera que não serão homologadas as inscrições de candidatos que não apresentarem a documentação completa exigida no item 2.3 e no prazo contido em edital. Nesse sentido, no momento da inscrição, a candidata Andressa Caetano Santos insere documentos de outra candidata e, na fase recursal, quando poderia anexar a documentação correta, insere declaração de pertencimento ético e residência na qual consta nome errado e estão ausentes informações sobre data e local de emissão da referida declaração. Por fim, a candidata, ao submeter a inscrição no PCI 2020, declarou ciência e aceitação das condições previstas no edital 33, não podendo alegar desconhecimento nos termos do subitem 2.3 e 15.3 do referido edital e em outros que vierem a ser publicados e das decisões tomadas pela CPPS referente a casos omissos. Voto do relator. Diante dos fundamentos acima expostos, este relator vota pelo indeferimento do recurso da candidata Andressa Caetano Santos e pela manutenção da não homologação em deferimento de sua inscrição no Processo Seletivo Especial Indígena 2020, 8 de novembro de 2019. A Câmara de Ensino de Graduação, reunida em 12 de novembro, aprova o relatório e voto do relator. Para ler o outro? Pode fazer a leitura, por favor, Edson, conselheiro, do outro parecer, por favor? Tá. Desde já agradeço. Assunto: recurso referente ao PCI. Interessada, Adrine Caetano Mota. É a irmã da Andressa Caetano Santos. Relatório. Vieram os presentes autos à Câmara de Ensino de Graduação para análise de recurso intempestivo interposto pela candidata Adrine Caetano Mota em face do resultado da lista de inscrições homologadas do Processo Seletivo Especial Indígena. Consta dos autos: requerimento da candidata, cópia dos documentos necessários ao processo de inscrição, parecer da Comissão Permanente de Processo Seletivo sobre o pleito. Fundamentação: a candidata Adrine Caetano Mota, inscrita no PCI 2020, não teve sua inscrição homologada deferida devido ter inserido no momento da inscrição declaração de pertencimento ético e de residência, anexo 3, sem as informações obrigatórias referentes ao local e à data de emissão da referida declaração. O subitem 2.5 do edital 33 prevê expressamente que a correção e a idoneidade dos dados informados são de total responsabilidade do candidato e que não serão homologadas as inscrições cujos dados estiverem corretos. Na mesma linha, o subitem 4.2 assevera que não serão homologadas as inscrições de candidatos que não apresentarem a documentação completa exigida no item 2.3 e no prazo contido em edital. A candidata poderia, no prazo retificado de 25 a 28 de setembro,
interpor recurso por via eletrônica a fim de retificar o documento inserido e solicitar a reanálise do indeferimento de sua inscrição. Contudo, a candidata não cumpriu essa fase. Salienta-se que, para se ter o recurso apreciado pela segunda instância, CONCEP, deveria a candidata interpor o recurso à primeira instância, CPPS, no prazo do edital, o que não ocorreu. Em 4 de novembro de 2019, fora do prazo recursal, a candidata Adriane Caetano Mota apresentou o requerimento folha 2, na qual consta pedido de homologação, deferimento de sua inscrição e os documentos necessários à homologação. Todavia, o edital número 33 de 2019, em seus subitens 13.5 e 13.8, assevera que o recurso inconsistente ou intempestivo não será conhecido. Recurso cujo teor de respeito a qualquer órgão ou instituição responsável pelo processo seletivo será indeferido. Não serão aceitos recursos fora do prazo. Portanto, não se pode conhecer o presente recurso intempestivo da candidata, Adriane Caetano Mota, sob pena de se ferir os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Voto do relator. Diante dos fundamentos acima expostos, este relator vota pelo não conhecimento do recurso intempestivo da candidata e acompanha o parecer da CPPS no sentido de se manter a não homologação e deferimento da inscrição da referida candidata no PCI 2020, 8 de novembro de 2019. A Câmara de Ensino de Graduação, reunida em 12 de novembro, aprova o relatório e voto do relator. Ufa. Muito obrigado, conselheiro Edson, mais uma vez pelos pareceres e pela leitura. Também vai um agradecimento à Câmara de Ensino de Graduação. Solicito a dispensa do interstício para nós deliberarmos sobre esses dois processos já nessa reunião. Alguma disposição contrária a esta? Não havendo, então eu abro espaço para discussão da plenária. Por favor. Só para a gente fixar bem, são dois recursos contra o edital do processo seletivo especial indígena e são de duas irmãs, né? Então, o que acontece? A Andressa Caetano Santos, ao fazer a inscrição, ela inseriu a documentação da Adriane, né? Então, não teria como a gente considerar sendo de outra pessoa. A Andressa, ela interpôs o recurso dentro do prazo. Só que quando ela interpôs o recurso dentro do prazo, o documento que ela inseriu ainda estava errado, né? Estava o nome errado e não estava a data de emissão do documento. E aí ela recorre à segunda instância, CONCEP. Mas por quê? Porque ela cumpriu o prazo de primeira instância. A irmã, a Adriane, ela não interpôs, ela também anexou documentação que não contemplava o exigido no edital, mas ela não interpôs recurso no prazo de recurso, né? Como a irmã fez. Então, no caso da Adriane, ela interpôs o recurso intempestivo, fora do prazo. A CPPS indeferiu. Então, qual foi o meu parecer? Que no caso da Andressa, a gente mantém a decisão da CPPS em primeira instância, que indeferiu, considerando que ela não cumpriu os requisitos. E o da Adriane, a gente não conhece, ou seja, a gente não entre no mérito, porque é um recurso fora do prazo. Os conselheiros estão esclarecidos? Alguma discussão relacionada a isso? Então, eu vou colocar os dois pareceres em votação, tá? Então, estão prontos para nós fazermos a votação? Então, conselheiros, estão em apreciação os dois pareceres apresentados pela relatoria e aprovados pela Câmara de Ensino de Graduação. Os conselheiros que são favoráveis aos pareceres, por favor, se manifestem, os favoráveis. Pode baixar as mãos, por favor. Os desfavoráveis, por favor. Abstenções, por favor. Uma abstenção. Então, os pareceres estão aprovados. São 11h52. Então, nós não vamos abrir espaço para outra discussão. À tarde temos uma outra programação. Amanhã temos um dia inteiro de discussão. Quero fazer um convite para vocês hoje à tarde. Hoje, acredito eu, dado a data 26, eu creio que é uma das últimas solenidades aí do nosso aniversário da UFOPA. Então, teremos um momento de homenagem a algumas pessoas que contribuíram, principalmente no campo de Santarém, para a construção dessa nossa universidade. Então, considero assim importante esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal do papel da universidade. Então, todos vocês estão convidados.
Amanhã começamos cedo. Eu peço, por favor, né, hoje tivemos que aguardar quórum, né, poderíamos ter terminado um pouquinho mais cedo, pelo menos uns 15 minutos, pelo menos, se nós tivéssemos quórum para... Tivemos que ouvir bossa nova, né, enquanto aguardávamos. Então, por favor, amanhã, como é um dia muito cheio, com muitos pontos de pauta, queria pedir a compreensão de você de chegar o mais cedo possível. Nós estamos começando pontualmente. Conselheiro Ivanilson, gostaria de falar algo? Oi? Perdoe-me, eu não ouvi. Só comigo? Claro, estou à disposição. Tá bom? Pois, conselheiro Edson, por favor. Só aproveitar o encerramento da inscrição e agradecer por esses 4 anos de Conselho Superior, que hoje é a nossa última reunião enquanto CONCEP, né? É verdade. Eu ia fazer um agradecimento amanhã, mas realmente, dos nossos representantes de categoria, reunião do CONCEP é a última, mas eu espero vocês amanhã para a gente fazer a despedida oficial. Mas fica esse agradecimento, então fica esse agradecimento enorme aos nossos representantes de categoria, o reconhecimento do trabalho sacrificial, tá, nas câmaras, um trabalho invisível, mas extremamente importante para a nossa universidade. Quero fazer um agradecimento. Amanhã fazemos a devida despedida e reconhecimento do trabalho de vocês, tá bom? Excelente almoço para vocês. Nos vemos à tarde na Câmara Municipal e amanhã de manhã, logo cedo. Quero agradecer a quem nos acompanha até agora, ao vivo ou gravado. Excelente dia para vocês. Amanhã temos 2 reuniões, com SAD pela manhã, com SUM à tarde. O agradecimento ao Gabriel, da Diretoria de Cultura, que nos auxilia na transmissão dessa reunião, e um agradecimento especial à SEGE, Eliane, Silvia Letícia, Isabel, Vitor, e toda a organização da reunião e os enfeites lindos nas mesas hoje. Até amanhã, queridos. Um grande abraço.